Olá, que alegria estar na sua companhia, você me acompanhando de todo o Brasil. Começando a partir de agora, programa A Vida em Foco. Transmitimos via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E é uma alegria ter você aqui, porque hoje o primeiro tema já do programa é para ajudar na sua vida espiritual. Nós vamos falar do poder da oração. Daqui a pouquinho eu vou sentar aqui com o padre Cleiton Munhoz, que vai nos conduzir nesse tema tão importante e especial nesse momento que nós estamos vivendo. Também vamos falar sobre o que? As linguagens do amor. Nós vamos falar sobre isso no nosso programa. Será que você gosta de ganhar presentes? Quem não gosta, né? Será que gosta mais de elogios? Nós vamos passar um pouco por essas 5 linguagens e você vai mergulhar mais a fundo também no seu relacionamento. Então, fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Nós iniciamos falando sobre o poder da oração. Você tem os seus momentos a sós com Deus? Como é que você conduz a sua rotina de oração? Nós vamos falar deste poder e, inclusive, isso não tem idade, tá? Porque Padre Cleiton Munhoz, que está aqui comigo, é lá do Santuário Nossa Senhora do Carmo, aqui em Curitiba, e ele faz um trabalho belíssimo, inclusive com os jovens, né, padre? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Padre, eu queria começar um pouco pelo conceito, sabe? Porque quando a gente pensa em oração e poder da oração, peraí, o que exatamente é esta oração? Olha, existem tantas possíveis definições. Eu gosto uma de Santa Teresinha. Ela dizia que a oração é o respiro da alma. Se a gente parte do pressuposto que nós não somos apenas carne, mas que há também uma alma, um espírito em nós, se a gente alimenta a carne e se não alimentarmos a carne padece, da mesma forma nós temos espírito, temos uma alma, e não alimentá-la também pode fazer com que ela padeça. A oração é o nosso diálogo com Deus, a oração é o nosso momento de encontro com Ele. Oração é ter com Deus intimidade. A gente talvez às vezes... Nós católicos confundimos oração apenas com reza, com repetições de palavras. Existem muitas maneiras de se colocar em oração, ou seja, de estar em intimidade, em diálogo com o Senhor Jesus. Tá, então se a gente tem várias formas de se colocar nessa presença de Deus, então eu começo a entender que é muito mais sobre uma entrega, um relacionamento, do que palavras. Não que a reza em si não seja importante. Ela né, é padre? muito importante, ela é válida, mas eu diria que ela é um primeiro estágio. Tá. Pessoas que desejam ter mais intimidade com Deus precisam avançar para outros estágios da vida orante. Tá. Olha, existem muitas maneiras de orar. Desde o simples pensar em Deus, pronunciar uma jaculatória, até Santo Inácio de Loyola, por exemplo, dizia, eu acho engraçado isso, ele ensina para os seus padres jesuítas naquele tempo, a oração dos que não têm tempo de rezar. Oxe. Que tem oração dos que não têm tempo para rezar. É algo que quando eu conto para as pessoas que vão falar comigo em atendimento, elas se surpreendem e se animam. Porque todo mundo tem uma desculpinha para dar. Verdade. Porque não tem tempo para rezar. Engraçado, tem tempo para tudo, menos para Deus. Às vezes dá um que sobra, né? Sim. Qual é a oração dos que não têm tempo de orar? Santo Inácio diz assim: tudo o que é oferecido a Deus torna-se oração. Então, por exemplo, você está aqui hoje no seu trabalho, apresentando o seu programa, levando a mensagem do Evangelho a tantas casas. Se no começo do programa, Senhor, eu te ofereço esta tarde, este meu trabalho, este meu apostolado, tudo isso aqui se torna oração. É claro que eu só posso oferecer a Deus aquilo que agrada a Ele. Claro. Senhor, eu vou fofocar com a minha vizinha, te ofereço. Não dá, Deus, né? Isso não agrada a Deus. Aí é exatamente. pecado, a gente não vai oferecer para Deus, né? Mas tudo que é digno, nobre, justo, belo, bom, eu posso oferecer a Deus. Se torna oração. Não substitui a oração de intimidade. Tá. Não substitui aquele tempo onde eu me dedico a falar e ouvir. É diálogo, não monólogo. Eu não posso só falar e não querer que Deus... ouvir a voz de Deus falando comigo. É muito importante falar, mas é mais importante ouvir.
Tá, mas agora o senhor pegou num ponto ali que eu acho que todo mundo vai ficar, tá, mas como que eu vou ouvir essa voz de Deus? Essa é uma pergunta que me fazem todo santo Eu imagino, dia. imagino. Olha, se houvessem critérios objetivos, quem os escrevesse seria best-seller. Bom, Se desse para elencar ali de 1 a 10... Não existem critérios objetivos. Às vezes as pessoas me perguntam pro WhatsApp: padre, isso é vontade de Deus? Olha, filho, se você não vier falar comigo, me contar toda a história, me contar como chegou até aqui e saber, de repente, o que você planeja pro futuro, a gente vai saber. Bom, mas a Bíblia dá algumas indicações. Bom, Tá. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, pura, santa e agradável. Portanto, nada de mal pode sair da vontade de Deus. Sim. Então, nem mal a mim, nem mal aos outros. Certo? A vontade de Deus sempre vai nos levar a depender dele. Então, eu dou um critério assim. Quando Deus nos quer algo de nós, que eu faça algo, que eu viva algo, então é porque isso que ele me pede, ou seja, a vontade dele para mim, precisa depender 100% dele para existir, para se sustentar. Veja, Deus não nos quer independentes. Independência é boa para países, para nações. Para nós cristãos, independência pode matar a gente. A oração é um sinal de dependência. Dependemos dele. Portanto, seja o que ele vier a me pedir, ele precisa estar nisto. Ou seja, Deus só vai me pedir para construir coisas que, se ele sair da história, vão desabar. Então, a vontade de Deus, num primeiro momento, sempre vai me parecer impossível. Nunca vai ser uma coisa facinho, então, que eu tô ali que eu tô ali massageando. Eu costumo dizer assim: tudo que Deus pede é muito fácil de fazer, mas difícil de acreditar. Olha. Dou exemplos. Ah. A história de Naamã, o sírio. Era um general sírio, Sim. tinha lepra. E ele foi indicado para alguém para ir em busca do profeta Eliseu. O profeta nem quis recebê-lo. E ele ficou até ofendido, né? Ficou ofendido. Aí, no momento, o profeta diz pro empregado do general Naamã: manda ele tomar 7 banhos no rio. Ficou muito bravo. Mas como assim? Eu venho da Síria, um general, um homem famoso, importante, e ele manda tomar banho. Aí o servo dele, o soldado, diz assim: general, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, é 7 mergulhinhos, já estamos aqui. Já vamos mergulhar não mesmo. Não custa nada, vai lá, dá 7 mergulhos. Veja, é muito fácil dar 7 mergulhos. Sim. Mas é difícil acreditar que 7 mergulhos cura a lepra. Sim. Da mesma forma, por exemplo, quando Deus pede ao povo de Israel que vá para a terra prometida, existe um deserto no caminho, existe um mar no caminho. O que é mais fácil? Cruzar o mar a pé? Ou é mais fácil cortar árvore, fazer tábuas, construir barcos, colocar no mar e remar mais rápido do que o faraó e seu exército? Ou é mais fácil cruzar a pé? Mas é muito difícil acreditar que o mar se abre. Exatamente. Então, assim, o que Deus nos pede, a vontade dele, gera dependência. E só é necessário uma coisa para acontecer: confiança, fé. Ou seja, a oração, ela é resultado da fé e se alimenta da fé. Então, a oração, ela vem de alguém que crê, mas se sustenta pela crença. Seja o que for que Deus nos peça, a sua vontade para nós, é preciso que eu creia que Ele pode fazer. Veja, desde as coisas mais simples, dos milagres mais cotidianos, como, por exemplo, manter um casamento. Homem e mulher são pessoas diferentes, criadas em áreas diferentes. Como manter uma família unida até que a morte os separe? É preciso de muitos milagres. Mas milagres ordinários, cotidianos. E sem Deus, eu digo nos casamentos, sem Deus o casamento é um projeto fadado ao fracasso. Porque o egoísmo vai matar. Ou seja, um casal que ora a Deus, a vontade de Deus é que se mantenham unidos no amor e que vão matando aos poucos o egoísmo que há neles. Sim. Então, assim, a vontade de Deus não é nada extraordinário. A vontade de Deus não é algo que me é impossível. Sim, sozinho é. Mas se depender dele é possível. Em outras palavras, a vontade de Deus é sempre algo que nos torna dependentes dele. Se você olhar todos os heróis da Bíblia, todos os personagens bíblicos, você pode olhar os apóstolos. Você pega São Pedro. Como São Pedro, sendo o mais instável dos apóstolos, agressivo, arrogante, violento, impulsivo, como ele poderia se tornar a rocha firme sobre a qual a igreja foi edificada?
como pode o mais instável deles se tornar a rocha sobre a qual a igreja é edificada? Só tem um jeito de Pedro, o instável, ser firme, com Deus. Seja a vontade de Deus, para Pedro, que ele fosse rocha firme. Sem Deus era impossível que ele se tornasse. Interessante, hein? Então, a oração... Se eu quiser que eu pare, eu paro. Não, pode falar. Olha só, a oração, ela é uma graça que nos faz ir além de nós mesmos. Oração é reconhecer que cada limite meu, para Deus é uma possibilidade. Isso tem uma implicação prática. Oração não é reclamação. Oração não é murmuração. Oração não é queixa. Deus conhece todos os nossos problemas, eu não preciso ficar enumerando eles para Deus. Oração é diante do meu problema, da minha dificuldade, do meu limite. Eu proclamo que Deus pode me levar além. Que a minha ferida não vai contar o último capítulo da minha história, que o meu passado não vai determinar os meus próximos passos para sempre, que a dor que eu sofri não vai me influenciar até o último dia da minha vida. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Então, a oração não é afirmar o negativo, a oração é afirmar o positivo. Padre, então isso que o senhor está falando é importante, porque geralmente as pessoas, quando vão se colocar em oração, elas estão, claro, podem dar o louvor a Deus, mas elas têm ali algum problema, até seria uma questão de fé, está indo a quem vai resolver, mas o foco, pelo que eu estou entendendo, não pode ser o problema em si. Isso. É isso? O cristão nunca vai a Deus apresentar um problema e dizer simplesmente assim: Senhor, tira esse problema da minha vida. Às vezes a gente sabe que essa oração ela é realizada, nós somos humanos, a oração é própria de ser humano, porque nós não aguentamos tudo, não suportamos tudo, não podemos tudo, a gente tem limite. Isso é lindo. Reconhecer a nossa humanidade é parte da vida do orante. Mas a oração é quando eu coloco diante de Deus o problema e digo: Senhor, eu sei que isso aqui não vai determinar a minha vida para sempre. Senhor, eu sei que eu posso aprender com isso. Eu nunca pergunto a Deus por quê. Eu pergunto a Deus para quê. A palavra de Deus diz que tudo que Deus faz, Ele o faz por um propósito. Então, na minha oração, eu preciso descobrir qual é o propósito. A gente não pode achar que oração é simplesmente, que a vida de fé é simplesmente para ficar resolvendo problemas da minha vida. Como se Deus fosse um solucionador de problemas. Sim. Vida de fé não consiste em buscar a Deus para ficar recorrigindo a minha rota o tempo todo. Vida de fé é quando eu pergunto a Deus qual caminho tomar. Eu tenho uma frase sobre isso: quem não gasta tempo para conhecer a vontade de Deus, vai desperdiçar tempo recalculando a rota todo o tempo. Oração não é Senhor, faça a minha vontade. É oração, Senhor, que se faça a tua vontade. Senão a gente transforma o cristianismo num paganismo. O que é o paganismo? Eu obrigo Deus a fazer o que eu quero. Praticamente se coloca no lugar dele, né? Isso é a maior heresia de muitas religiões do nosso tempo. Então, ou por via de dízimo, ou por via de promessas, ou por via... A gente obriga Deus a fazer o que nós queremos. A gente tem que cuidar com isso dentro de nós, né, Padre? O cristianismo não tem nada a ver com isso. Como a vontade de Deus é boa, santa, pura e agradável, por mais que eu não entenda, não seja como eu quero, não seja no meu tempo, mas se eu sei que Deus é bom, ainda que não seja algo que no momento é bom, eu sei que Ele está me encaminhando a algo bom. Ele tem um propósito para tudo que Ele faz. Mesmo as tempestades, as dores, as dificuldades, as provações, elas me encaminham para um lugar bom. Sim. Então a oração é: Senhor, a tua vontade e não a minha. Perfeito. Padre, muito boa a nossa conversa. Uma direção espiritual aqui para você ao vivo, hein, gente? Muito obrigada, tá, Padre Cleiton? Sempre bem-vindo aqui na TV Evangelizar, na obra Evangelizar. Vamos sair para um intervalo, meus queridos. A gente sai com imagens da cidade de Arco Verde, no Pernambuco, canal 26.1 e cidade com mais de 77 mil habitantes. Pequenininha até, né? Volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!
De volta com o programa Vida em Foco. E como hoje é segunda-feira, você já sabe, nós temos Noite de Louvor na nossa programação. Aliás, hoje é o Super Noite de Louvor, porque começa um pouco mais cedo, viu? A partir das 18 horas, 6 da tarde, nós já começamos o nosso Grupo Nacional de Oração, o maior grupo do Brasil. E hoje nós contaremos com ilustres presenças em comemoração a esses 10 anos que nós vamos fazer durante este ano de Noite de Louvor. Estará aqui cantor Tiago Brado, também diácono Rômulo Canuto, inclusive vem aqui no programa Vida em Foco na próxima sexta-feira para contar sobre a história de conversão dele. Também Padre Cleberson Evangelista e a cantora Marília Melo. E hoje é a segunda semana do Cerco de Jericó, de 7 edições, 7 semanas, e nós estamos com esta batalha e oração. Então, hoje você pode vir presencialmente até o centro aqui da cidade de Curitiba, Praça Senador Correia 55, no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, e acompanha também nacionalmente em todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar. É o nosso maior grupo nacional de oração. YouTube também transmite, tá? YouTube TV Evangelizar Oficial. Mas aqui já estou me encaminhando para o nosso segundo tema do programa. Este tema que é muito bom da gente conversar, né? Maravilhoso. A gente vai falar sobre as linguagens do amor com a Adriana Poteski, que é psicóloga, também escritora, palestrante. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carol. Prazer em te conhecer. Muito bom estar aqui novamente. Digo mesmo, viu? Prazer. O que você planejou para hoje? Você quer dar o conceito para a gente? Você acha que é importante falar do conceito, mais da parte prática? Porque linguagem do amor é uma coisa assim que chama atenção, né? Sim, porque somos analfabetos, não é? Nós somos analfabetos, sim. inclusive, em dizer aquilo que nós sentimos. Sim. Muito mais em entender qual é a minha linguagem, qual é a sua linguagem do que é amar, do que é se sentir amado, né? E a gente vem de histórias muito diferentes. Então, o marido vai vir de uma história, de uma família, de uma estrutura. A esposa vem de uma outra estrutura, onde a linguagem de amor de uma família poderia ser aquela mesa toda cheia de guloseimas, aquela comida, né? Aquela comida toda, Sim. né? E aquilo era a linguagem de amor, onde se reuniam todos, eram os momentos das festas, das partilhas. Talvez numa outra família, a mãe nem cozinhava, porque trabalhava muito, né? E aquela pessoa sentia falta justamente da companhia, né? Então, você vai se sentir muito amada se aquela esposa chegar, né? Se o marido chegar e preparar uma bela de uma refeição, porque está na sua linguagem do amor isso. Mas então isso, de alguma forma, é aprendido? Pode ser aprendido em circunstâncias muito positivas, como essa que eu falei de uma mesa cheia, né? Aliás, se eu tiver um relacionamento mais próximo contigo e se você estiver comendo alguma coisa ali, provavelmente eu vou atacar teu prato. Né? Porque era uma linguagem de amor minha, de quando meu pai chegava em casa depois de trabalho, horas de trabalho, ele me sentava no colo e ele dividia o prato dele, ele preparava o prato dele com o virado lá, né? Separava metade, ele dizia, então metade é teu, metade é meu. Então pra mim é uma linguagem de amor atacar o prato do outro, né? Agora, se você não souber disso, você vai ficar extremamente irritada, porque como que eu tô atacando, né? Como que vai atacando o prato do outro, né? Então veja como é importante você saber, no momento em que você entender que isso para mim é uma linguagem de amor, você é capaz de oferecer. Quer um pouquinho? E agora você falando bem da intimidade, eu fico já pensando nas famílias, e principalmente o casal. Sim. O casal que tem isso, né? Do dividir, do estar próximo, e às vezes um não gosta de certas coisas que o outro faz. Da linguagem de amor do outro. E só vai descobrir isso depois que estão com a intimidade, depois do casamento, muitas vezes, né? Sim. Agora, veja como é delicado. Você me perguntou se é aprendido. Sim, pode ser aprendido baseado nas coisas boas, mas pode ser consequências de questões traumáticas. Que também a pessoa aprendeu. Que também a pessoa aprendeu, né? Então, eu lembro de uma paciente que ela
tinha quase 200 quilos, de verdade, né? Claro, estava emagrecendo para fazer cirurgias e tudo mais. A linguagem de amor dela era comida? Era, mas era no sentido de que os pais tinham mercado, deixavam ela muito sozinha, né? Então ela estava largada no meio do mercado e ela queria comer alguma coisa. Alguém até dizia, não, mas você já comeu. A outra pessoa vinha e dizia, deixa. Então o deixa comer significa, tá bom, tô sendo amada. Né? E aí ela só se deparou com esse problema quando a filha dela, adolescente, estava obesa e os médicos estavam dizendo que a filha estava doente. Então, como é complicado isso? Porque se vem de uma coisa boa, é mais fácil ser conversado. Sim. Isso, né? Mas se vem de um trauma, fica mais difícil você lidar com a situação. E fica difícil da pessoa largar aquele hábito ruim que está fazendo mal. Sim, exatamente, porque é uma linguagem de amor doentia, patológica, baseada nos traumas, né? E também quando vem de traumas é complicado, porque também me lembro de uma paciente que ela vinha de uma mãe que traía o pai, que saía para dançar e largava ela, negligenciava mesmo o seu papel de mãe. Era uma mulher muito bonita, de salto, de maquiada, sempre muito bem arrumada, porque, enfim, né? E aí, o que essa paciente não queria era ser como a mãe. E aí ela queria o quê? Ela queria alguém que fizesse comida, que cuidasse das coisinhas. E ela se tornou essa mãe no casamento, né? Que se preocupa com a casa, que se preocupa com os filhos, que é a mãe. Sim. E aí o que ela negligencia? Ser mulher. Porque ela andava vestida como uma empregada dentro de casa, nem era uma mulher, né? Então é como se você fosse para uma gangorra. Então eu não era amada, né? Agora eu quero amar, mas é uma gangorra que não tem um equilíbrio. De alguma forma, ela até compensou do jeito que ela entendeu que era certo, mas ela desequilibrou do outro lado. Desequilibrou do outro lado. E aí isso fica o patológico, porque o marido, ele não era a linguagem de amor desse marido, né? Esse marido queria uma linda mulher, sim, maquiada, com batom, de salto, né? E aí ela precisava o quê? Era o marido que precisava aceitar ela desse jeito? Não. Ela precisa curar esses traumas, né? Aceitar esse lado que vem da mãe, que é muito bom, que lindo, uma mulher muito bonita, né? Que coisa boa isso. Ela não precisa trair o marido dela, né? Então é pegar de novo aquelas coisas que vêm dessa mãe e colocar nesse casamento, né? Então tem muitos casais que a gente vê que o relacionamento se desgasta, que o casamento chega a acabar porque mal você sabe qual é a tua linguagem, né? E às vezes o outro, ela estava ali se dedicando, achando que ela estava arrasando com a mulher, sim, né? Mas para o marido aquilo não tinha sentido nenhum, porque para o marido a linguagem dele era companhia. Então o que ele queria? Ele queria a companhia dela para ir andar, para caminhar, mas ela estava sempre ocupada porque tinha que fazer pelos filhos, né? E casamentos assim se acabam, porque eu não estou sendo amado como eu preciso ser amado. Fica insustentável. Fica insustentável, né? Então, a linguagem do servir, a linguagem da comida, a linguagem da companhia. Outras pessoas precisam da linguagem da reafirmação do amor. Eu te amo, né? As palavras Você mesmo. É importante para mim. Bilhetes, surpresas, né? Outra linguagem de amor que eu acho que é bem complexa no Brasil, né? É o presente e que envolve, às vezes, ouro. Porque determinadas culturas... Sim, porque determinadas culturas se mede literalmente o tamanho do amor do noivo baseado no tamanho do anel de noivado. Né? Isso está enraizado, é uma cultura. Então, para uma mulher que vem de uma família, né, que a linguagem de amor é o ouro, literalmente estou falando o ouro, esse homem vai precisar economizar em outras áreas da vida dele, mas de vez em quando ele vai precisar presentear ela com ouro. Porque para isso é uma linguagem. É mais cultural, sim, forma de ser criado e tal. Sim, tem países, né, que isso é muito importante. Sim. Então, aí isso é cultural. Entendi. Agora, você citou algumas linguagens aqui. Você entende que esse processo de cura, ele começa pelo conhecimento dessa linguagem, como se fosse uma porta, ou ele é uma própria terapia mesmo, uma própria técnica que...
conhecendo e praticando, já também atua como cura? Você fez uma pergunta bem complexa, porque assim, a resposta dessa pergunta, ela acaba sendo complexa. Bom, se falta apenas um conhecimento, é passível de ser resolvido, né? Você pode ler os livros que falam das 5 linguagens do amor, se bem que não são só 5, né? A gente, meu Deus, quantos bilhões nós somos? Então, quantas linguagens pode-se ter, né? Então, sabendo, eu preciso primeiro identificar com a minha linguagem, tentar fazer com que, então, o esposo, as pessoas que convivem com você identifiquem essa linguagem. Porém, se essa linguagem está atrelada a um trauma, não basta o conhecimento. E aí entra na complexidade, porque, segundo pesquisas, quando nós temos um trauma, áreas do nosso cérebro ficam bloqueadas. Então, eu não vejo. Lembra da paciente que eu falei que estava com quase 200 quilos? Sim. Era 180, para ser bem exato. 180 é alguma coisa. Entende? Quer dizer, como que ela não via? Ela não via isso em si, ou seja, essa área está bloqueada via que ela nela. Estava fazendo isso com a própria filha. Deixa que coma 4 pedaços de pizza, deixa. Então, ela não vê que faz isso, porque áreas do cérebro estão bloqueadas. E aí, a gente precisa entrar com técnicas, né? No caso, no consultório, eu entro com a linha EMDR, que é uma abordagem internacional, que vai trabalhar com estímulos, né? Visuais, táteis, auditivos, para que enquanto eu estou trabalhando o trauma, o cérebro do paciente esteja sendo ativado. Ou seja, ela não sabe que ela está tendo que encarar o trauma dela. Não, ela não sabe. Basicamente. Ela está ali para ser ajudada, sim, claro, né? E aí a gente vai descobrindo ali com as técnicas onde está essa raiz da obesidade, dessa problemática, dessa dor e desse trauma. E aí sim, quando eu desbloqueio essa área, eu vejo aquilo que para você é óbvio, você está vendo. E o paciente vê, então, isso. Daí o paciente vê, exatamente. E uma vez que ele vê, daí consegue começar uma mudança. Não é só o ver, né? Entenda que eu tenho um cérebro que está trabalhando de uma maneira disfuncional. Sim. Tá? Isso é visto em ressonância magnética, né? São pesquisas que vieram norte-americanas, de pessoas vindas da guerra do Vietnã e pessoas, mulheres estupradas, né? Então, assim, são pesquisas onde eles escaneavam o cérebro dessas pessoas, entendendo o funcionamento do que acontece cerebral. Ali, né? Então, no momento em que eu faço com que esse cérebro volte a funcionar, eu estou entendendo e vendo com uma clareza. Por exemplo, vamos imaginar as chaminés de Auschwitz. Né? Quer dizer, quem passou por Auschwitz sabe que aquelas fumaças são de corpos incinerados. Uma pessoa traumatizada pode passar na frente de uma panificadora, vai ver a fumaça, está cheirando pão, mas o cérebro dela se é traumatizado, se ela ainda não curou esse trauma, vai acionar a adrenalina, ela vai sentir taquicardia, ela vai sentir tudo o que ela sentiu lá. Por mais que ela esteja vendo, e a Carol esteja me dizendo aqui, isso é panificadora, isso é pão, mas o cérebro, ele funciona de uma maneira ali totalmente disfuncional, ele não está funcionando como deve. No momento em que a gente faz essa cura desse trauma, né? O cérebro volta a funcionar normalmente. O que acontece? Aquilo que eu penso, eu estou mandando a mensagem para aquilo que eu sinto, porque o que bloqueia diante de um trauma? Áreas do nosso córtex pré-frontal ficam sem sinapse cerebral. Então não tem muito difícil. Eu sei que agora fica difícil entender, mas a gente fica burro diante do nosso trauma. Então eu entendo com uma parte do meu cérebro, né? Mas eu não consigo mandar a mensagem para aquilo que eu sinto. É uma desconexão de alguma forma, né? Desconexão entre o que eu penso e o que eu sinto, né? Então no momento em que eu curei isso, e a palavra é cura, porque modifica o funcionamento do cérebro, né? Você consegue ver o antes e o depois na ressonância. Exatamente. Então, nesse momento, eu vou estar vendo que está com 180 quilos, e eu estou vendo que a minha filha está chegando no meu peso. E aí, aquilo é tão óbvio que você não vai oferecer o 4º pedaço de pizza para a filha. Aí é onde começa, então, as mudanças. Porque não é uma mudança forçada. A menos que você seja muito tolo, né? Pra ver e não querer mudar. Temos esse livre-arbítrio? Temos. Sim. Né? Mas acredito que são poucos os casos daí, né? Também. Aí é de cada um. É o ser humano, e o ser humano é bastante complexo. Adriana, maravilhosa a nossa conversa. A gente veio só para falar das 5 linguagens, mas foi bem profundo. Eu gosto de conversa assim mesmo, viu? Que bom. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Aqui a Obra Evangelizar, tá bom? Obrigada. Vamos fazer um intervalo para você assimilar tudo isso que a gente falou aqui. A gente sai com imagens da cidade de Boa Vista, em Roraima.
e estamos transmitindo pelo canal 21.1. Olha só, tem a maior paçoca salgada do mundo, entrou para o Guinness Book Records. Volte comigo que a gente tem mais Vida em Foco para você. E está chegando o primeiro Evangelizar é Preciso de Divinópolis. Minas Gerais vai nos receber com esse carinho tão gostoso do povo mineiro, dia 16 de março, é o próximo sábado. A nossa tarde vai ser inteira da presença de Jesus. Nós vamos fazer momentos de oração, terço de Jesus das Santas Chagas, momento das capelinhas. Inclusive, eu estarei lá com você neste momento, propagando essa devoção que a gente tem aqui, ó, com tanto amor, com tanta fé, saindo aqui da cidade de Curitiba, que é a cidade sede da obra Evangelizar, e levando até o querido povo mineiro. Então, a tarde toda, a partir do meio-dia, eu espero você lá, junto com o Ministério Evangelizar, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, junto com o Padre Christian, que também estará conosco, o Padre Renatinho. Estaremos todos em família para louvar a Jesus das Santas Chagas e estar nesse momento de evangelização. Por isso, espero você a partir do meio-dia, a tarde toda, no próximo sábado, já em 16 de março. Se você precisar correr com alguma coisa, tá aí o telefone para mais informações e também tem o site padrereginaldomanzotti.org.br. Agora eu quero trazer aqui para você mais uma série da Profissão Mulher. Semana passada a gente deu bastante ênfase, era a Semana da Mulher, mas hoje eu tenho mais uma para compartilhar, é a última da série. E hoje a gente traz a história da Jaciara. A Jaciara decidiu fazer uma pausa na vida profissional dela. Quantas vezes as mulheres, nós mulheres, pensamos em fazer uma pausa como essa? Então acompanhe comigo essa história. Adiar os planos de construir uma carreira profissional para ter a rotina comum de uma dona de casa. Preparar o café para os filhos, sentar à mesa e repassar a eles ensinamentos importantes. Compartilhar momentos divertidos, construir memórias e ter tempo de qualidade. Essa foi a escolha de Jaciara. Ela decidiu parar, deixar que o marido trabalhasse para dedicar seu tempo à família. O que eu decidi viver dentro da minha casa é aquilo dos primórdios, como era antigamente. A mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava da casa para que o esposo pudesse trazer a provisão e ali todos crescerem juntos. Eu lidei com muitas críticas, eu lidei com muito preconceito, porque nem mesmo a minha família não compreendia. Eu era chamada de preguiçosa, mas ninguém sequer observou o que de fato eu estava fazendo. Porque eu parei e eu entendi o seguinte, se eu queria ter uma família e eu queria dar uma base para essa família, eu entendi que não era só sobre mim. Eu não julgo as mulheres que hoje elas preferiam não trabalhar, que tem uma babá, mas eu também digo, não me julguem. Não me julguem porque eu decidi parar. Não julguem aquelas mulheres que decidiram parar pela sua família, porque isso que nós estamos construindo aqui, isso que nós estamos investindo aqui, ninguém pode tirar de nós. Quem é que vai viver a sua história? Se é você que vai viver a sua história, você tem o direito de fazer decisões de forma que você viva uma história como protagonista. Então, eu digo que vale a pena, isso não te torna menos mulher, porque você decidiu voltar para casa, cuidar da sua família e para depois você ser uma profissional. Valeu muito a pena, porque eu percebi que eu estou formando bons cidadãos, pude voltar a estudar, tenho vivido tudo aquilo que eu gostaria de viver naquele período e outra. Não existe idade para se realizar sonhos.
Agora você pega uma história como a da Jaciara, de uma mulher forte, uma mulher de coragem, que foi, de alguma forma, contra o mundo. E pensando naquilo que a gente conversou sobre as linguagens do amor, como que as mulheres, sendo fortes, corajosas, fazem este papel rodeada também de homens. Alguns relacionamentos não tão bons, mas outros que podem marcar de uma forma que esta mulher, esta feminilidade vai desabrochar ainda mais. É por isso que eu quero convidar você a prestar bastante atenção nesse videozinho que é bem curtinho, mas que tem uma mensagem maravilhosa nesse sentido. Acompanhe comigo. Pra te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Você viu ali, né, uma relação entre o avô e a neta, ela com os olhos vendados, e ela recebe aquele presente, uma linguagem do amor, como a gente falou, um presente para uma criança, uma penteadeira, e ela ali está criando um laço com um homem e vendo que este homem é um protetor, que este homem é um homem bom, e ela está criando uma relação para quando ela crescer, ela procurar um homem bom para também ser o seu parceiro, para ser a família dela. Então, homens que são muito importantes também na vida das mulheres, para tratá-las com respeito, com amor, com carinho, e mulheres que também são capazes de amar, como a Jacira, cuidando dos seus filhos e da sua família. Eu finalizo com essa mensagem e amanhã nós receberemos o grande cantor católico, pregador Tony Allison, para falar sobre a vida de evangelização que ele faz com tanto amor e estará conosco aqui no programa A Vida em Foco. Então eu espero você no nosso mesmo horário às 3h30 da tarde. Beijo, fica com Deus.